Só que aí começam alguns conflitos e algumas brigas. O primeiro deles é aqui com a Guiana Francesa. E o Brasil vira e está disputando uma área com a Guiana Francesa, né? Os franceses querem um acesso de um pedaço que daria acesso ao rio Amazonas. E o Brasil fala, não, esse pedaço é meu, eu não vou dar. E a gente se submete, o Brasil junto com a França, se submete a uma arbitragem pela Suíça. Vira para a Suíça e fala assim, você vai arbitrar então essa nossa disputa aqui. Existem 3 grandes arbitragens na história do Brasil para definir territórios que estavam em disputa por causa dessa história do Tratado de Madrid, de 1700, que não tinha definido quem era o quê. Tinha dito quem estava lá, mas aí você não estava ocupando todos os lugares, entendeu? Onde é a linha? Então, onde é? Era complicado. Enfim, aí a gente submete para a arbitragem e o suíço dá o território para o Brasil. Todo o território disputado. A Suíça diz que é território brasileiro. Esse território é do tamanho do Reino Unido. Nossa. Que é isso daqui no Amapá. Essa ponta inteira. E fica território brasileiro. E a França aceita e fica com a Guiana. Já estava com a Guiana. Aliás, isso é uma curiosidade interessante. A maior fronteira que a França tem no mundo é com o Brasil. Porque a Guiana é território francês. Guiana Francesa é parte da França. É um território externo e a maior fronteira da França está aqui com o Brasil. Olha só. Então, aliás, aqui, né, cruzou essa fronteira, nós estamos no euro, na União Europeia. Aqui é França. Cadê o nosso do... Acho que é melhor esse daqui. Você quer o mapa mundo? Não, o outro. Esse daqui? Vamos lá, levanta isso aqui um pouquinho. Isso. Vai. Tudo certo, Lênis? Deixa eu botar Tudo certo. Comentário? Por enquanto não. Tá certo. Então vamos lá. O pessoal tá prestando atenção. Estão prestando atenção aí? Não, então a galera tá... O que estão comentando aí? Fala Não, aí. aqui já surgiram algumas perguntas, mas assim, a ver com os Estados Unidos e tudo mais. Aí quando eu chegar ali, eu falo. Tá bom. Mas eles estão bem... Mas lê assim, só pra saber. Ó, tem um aqui que ele fala o seguinte, ó. Que ele compara, tipo, se o Alasca tem um território menor que o Brasil e mesmo assim... sua terra é agrária, é 3 vezes maior que a do Brasil. Ele está querendo dizer que tirando o Alasca, ainda tem um território de 3 vezes o tamanho do Brasil. E qual Não entendi nada. Que tá meio confuso aqui também um pouquinho. Tá bom. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Guiana, então. E aí nós perdemos aquele território, né? Deixa eu só deixar ele aqui, porque na verdade ele tem o tamanho. A gente deixa ele de lado. Tá bom. Isso. Aí a gente faz os dois aqui. Quando quiser, a gente puxa ele mais pra cá. Que é esse o tamanho do território. Esse pintado aqui, entendeu? Entendi. Dá pra ver? Dá. Tá. Isso daqui Hoje é Brasil. Então, mas é maior que a Grã-Bretanha, você falou? Caramba. Não Quase do mesmo tamanho que a Grã-Bretanha. 260 milhões ou 1.000 quilômetros, uma coisa assim. O que a Guiana... A Guiana sempre foi um problema, tá? Os franceses não tinham interesse nele. Mas aí com o surgimento da borracha... da borracha. Isso. Napoleão III fica interessado e fala: quero a Guiana. Só que o que serve a Guiana? Só serve se ele consegue se acessar o Amazonas. E aí começa a disputa com o Brasil. Entendi. E aí tem arbitragem e o Brasil ganha, ganhamos uma Grã-Bretanha, ou um pouco menos, né? Isso quase. Não entra grana, não entra nada. Não, é comprado. Não, foi só uma disputa. Tá. A segunda disputa foi aqui. Foi do Brasil com a Guiana Inglesa. E os ingleses, e aí um geopolítico brasileiro, acho que foi o Meira Matos, ele vira e fala assim: essa disputa ela é muito importante, porque ela dá para o Brasil o acesso ao Caribe via o rio que está ligado no Orinoco, que é a bacia da Venezuela, que liga com lá, ou dá para eles o acesso à bacia amazônica. O Brasil nunca teve interesse nas Guianas
Tem gente que já vai reclamar, né? Que é Guiana, Guiana. Tem essa discussão. Mas os dois estão certos, antes que as pessoas fiquem pirando nisso. O Brasil nunca teve interesse nas Guianas porque elas não se conectavam com a Amazônia. Elas são todas com rios voltados para lá, para fora, entendeu? E tem o Planalto. Então, tipo, o Brasil não estava preocupado com as Guianas de verdade. E ela foi ocupada pela França, pela Holanda e Inglaterra, que foram os outros 3 que sobraram, tentaram pegar todos os outros territórios. Se não fosse por esses 3, isso daqui não seria América Latina ou América do Sul, mas América Ibérica. Um outro jeito de olhar. Bom, e aí veio a disputa então por esse território. E aí a Guiana Inglesa faz uma oferta para o Brasil e vira e fala assim, eu dou 22 mil quilômetros quadrados para vocês e ficou com 10 mil. E o Brasil recusa, fala, não, é tudo meu. Não é nada de você. Aí fica uma tensão, uma disputa, aí os dois concordam em congelar o território e falar, vamos separar aqui esses 33 mil quilômetros e não vamos fazer nada e vamos submeter uma arbitragem. E aí o árbitro escolhido é o rei da Itália. E o rei da Itália vai lá e pega e fala assim, olha, eu vou dar 60% disso para a Guiana Inglesa e 40% para o Brasil. Só que muito inferior à proposta que a própria Guiana tinha feito para o Brasil e o Brasil recusou. Então a gente se deu mal. Nós perdemos muito território aí. E o que nós perdemos? A possibilidade de acessar a bacia do Orinoco. Mas com a oferta da Inglaterra a gente acessaria? Não. Ah, tá. Mesmo assim a gente queria ela inteira. Tá. Inteira ou uma parte um pouquinho a mais. Mas eles acessaram a bacia amazônica. Qual foi a sorte do Brasil? Que a Guiana se tornou independente pouco tempo depois. Tá. Porque imagina se isso fosse território inglês e eles tivessem acesso à bacia amazônica, aí a coisa ia complicar. Iam avançar mais, provavelmente. Então, esse foi um território resolvido. Então, estou contando aqui o que eu estou fazendo, né? Recapitulando, estou contando a expansão, a conquista do território. O Brasil não nasceu desse tamanho nem desse jeito. Ele começou pequenininho aqui, né? Só pequeno. E tipo as 13 colônias americanas lá também, só na costa e tal. Nós estamos expandindo. Aí nós temos outras disputas. E uma delas é o Acre. E aí o que acontece? Quando vem o tratado, né, de Madrid, que estabelece que quem está ocupando, ninguém está ocupando essa terra aqui. Não tem ninguém lá. Nem portugueses, nem espanhóis. Ainda é muito longe de todo mundo. Mas está dividido. Então, de quem que é? Não sabe. E aí fica uma coisa meio indefinida, tal. Aí se assina um outro tratado, um tratado da amizade com a Bolívia, que estabelece que o território é boliviano. O Acre é um território boliviano. Só que Goodyear descobre a borracha. E essa região a Amazônia se torna o lugar do ouro branco, onde você vai extrair o látex, a borracha para fazer das seringueiras. E aí vem 300 mil nordestinos e migram para cá em busca da corrida do ouro branco. E quando eles vêm para cá, eles vão ocupando. E a Bolívia não consegue chegar aqui, porque o centro, né, o heartland boliviano, o coração da Bolívia, tá aqui em cima. Você tem que descer uma montanha, descer a outra, atravessar uma floresta, andar não sei o quê, pegar não sei quantos rios. Até você chegar no Acre, a coisa tá assim, tipo... Mas aqui no Brasil também você tem uma... O Brasil também era difícil, por quê? Você tinha que sair do rio, né? Andar aqui, navegar tudo e vir aqui navegando. Só que uma vez que você chegasse aqui, você navegava, você chegava direto aqui. Ah, tá. E foi isso que acontece, né? Então, é longe para o Brasil, mas é acessível. Para a Bolívia, não era acessível esse território. E aí, os brasileiros que estão aqui viram e falam assim, não, isso aqui é território brasileiro. Eu quero ser um estado independente. Eu não quero ser parte do Brasil, quero ser um estado do Acre. Eles falam, vou fundar um estado do Acre. E começa a primeira revolta. Primeiro conflito para tentar fazer isso. Como o Brasil tinha um acordo com a Bolívia, o Brasil vai lutar contra esses brasileiros. Nossa. Fala, vocês não podem fazer isso. Eu tenho um acordo, esse território da Bolívia. Então ele ajuda a Bolívia na primeira tentativa. Não deu certo.
Não, eles conseguem conter a rebelião, a revolução acriana, chama isso daqui. E aí depois tem uma segunda tentativa, não saem vitoriosos de novo. Aí a Bolívia vira e fala assim, bom, eu vou arrendar esse terreno, essa terra toda, para o Bolivian Syndicate, que é uma empresa privada. E fala assim, você explora, você protege a soberania e você me paga royalties, ou me paga um tanto aí do que você conseguir tirar, que é uma empresa americana. E aí eles vêm e aí tem a terceira revolta e aí sim os brasileiros conseguem conquistar o território. E aí, bom, acabou, aí o Brasil entra numa negociação. Quando a Bolívia dá isso para uma empresa, aí o Peru e o Brasil ficam incomodados. Claro, né? Aí falam, não, aí agora você foi demais, né? E aí eles não vão lutar contra os revolucionários acrianos. Entendi. E aí tudo bem, fica... eles ganham, vira parte do Brasil e eles fazem um acordo. E aí nesse acordo, o que o Brasil concorda? Tudo bem, a gente fica com o território, 190 mil quilômetros, e a gente dá 2 mil quilômetros para a Bolívia, paga 2 milhões de libras esterlinas, paga uma indenização pequena para o Bolivian Syndicate e promete que vai construir uma rodovia Madeira-Mamoré, que liga a Bolívia aos rios aqui dos afluentes da bacia amazônica, para que a Bolívia possa ter acesso e chegar no mar. Ah, tá. E aí, então Bolívia resolve... perdeu a guerra, não tinha mais o que fazer também, ainda levou alguma coisa e prometeu. Aí o Brasil vai lá, constrói, né? Começa a construir essa rodovia aqui. É uma tragédia, uma catástrofe total. Ah, é? O Brasil passa, 50 anos, 5 mil pessoas morrem, não consegue construir, é um negócio muito difícil. Foi uma saga e não deu certo. E depois a rodovia desativada hoje é uma coisa turística e não funciona. Então, esses são as grandes movimentações de território que a gente fez. Está estabelecido. Esse é o território brasileiro. Tá. Primeiro imperativo. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozzy Cuquier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.